Fala galera, boa noite a todos. Prazer que estar novamente com vocês. Hoje vamos fazer nossa live de aminas vasoativas. Muita gente me pediu nessa live. Tava aguardando um pouquinho aí para passar uma fase inicial. Agora vamos conversar sobre aminas vasoativas. Eu tenho um grande convidado hoje, Dr. Rafael Cibanto, meu amigo, que já fizemos lives algumas vezes. Hoje, mais uma vez, vamos fazer uma grande live aqui. Já vi que ele entrou. Vou convidá-lo. Chamando aqui Dr. Rafael para se juntar a nós para discutirmos sobre aminas ou drogas vasoativas, né? Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Fala aí, Bruno. Tranquilo, cara? Boa noite aí pra você, pra todo mundo. Som tá bom aí? Aqui tá ótimo, aqui tá excelente. Beleza, garoto. Esperar um pouquinho a galera entrar. Tem aquele mito, né? Que existem alguns estados que usam, chamam de drogas vasoativas, tem gente que chama de aminas vasoativas, né? Questão semântica, Sim, né? O que tu com prefere? certeza. Droga vasoativa ou Droga, amina? acho que droga, né? Porque nem todas elas são aminas de verdade, né? Como a gente fala de vasoatividade, a gente não tá falando só das aminas. Mas também não me incomoda não, cara. Eu acho que é, como você falou, uma questão de semântica. Exatamente. O importante é o paciente sair vivo no final das contas, né? Com certeza. Então é isso aí, a galera já tá entrando, já tem uma galera boa aí. Como eu te falei, essa live vai bombar hoje. Então Bora. vambora. Galera, fundamental a interação, galera. Aqui, quem já participou das nossas lives sabe que nós prezamos muito pela interação. Então é importantíssimo. Tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente vai tentar fazer uma visão geral do uso das drogas vasoativas, né? Demonstrar a nossa experiência, a experiência do Rafael. Vamos pegar alguns pontos importantes e principais, porque a gente já dá aula sobre isso há bastante tempo, sabe quais são os pontos que tem maior dúvida da galera, né? A gente vai tentar focar nesses pontos, mas claro, podem surgir outras dúvidas, a gente está aqui para tentar clarear o raciocínio de vocês. Beleza, galera? Então vamos começar aqui. Antes de mais nada, eu acho que nas outras lives a gente costuma trazer um caso clínico, coisa e tal. Eu acho que o caso clínico ajuda muito a gente a raciocinar, mas hoje eu acho que vale a pena mais a gente trocar uma ideia, porque eu acho que do ponto de vista de amina é um mundo muito grande, né? É um mundo muito grande de possibilidades, né? E quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que chega chocado na nossa mão e a gente tem que iniciar alguma droga vasoativa para conseguir garantir algum aporte pressórico, né? Hoje é um cenário onde basicamente só existe uma droga que reina absoluta, né? Que é a noradrenalina, né? Então, acho que um dos primeiros pontos que a gente queria discutir é a dopamina. Ela perdeu o espaço completamente, não devo usar dopamina em nenhum cenário. A noradrenalina, ela reina absoluta. Vamos começar a conversar sobre um tópico importante que eu acho que se a dopamina... Porque eu acho que a gente mora num país pobre, né? Às vezes eu recebo vários comentários de colegas que moram no interior e às vezes a pessoa não tem acesso. Eu tenho que demonizar a dopamina? Preciso demonizar a dopamina? Dá para usar dopamina ainda? Então, cara, assim, quando a gente está falando de droga vasoativa, a gente não sai de uma certeza absoluta, né? A gente sabe que a evidência dentro da terapia intensiva, ela nunca dificilmente é um A, né? Aquela evidência de trials multicêntricos, randomizados. E nas aminas, algumas dessas perguntas foram respondidas por alguns trabalhos, mas é lógico que essas respostas não são plenas, elas têm que ser contextualizadas. Em relação à preferência da noradrenalina em relação à dopamina, um trabalho até já é um pouquinho mais antigo, mostra que a dopamina, além de ter aquele manuseio um pouco mais difícil para quem está começando, porque tem ações de acordo com a dose dependente, né? A gente acaba tendo também mais efeitos adversos. E esse efeito adverso está muito ligado à dose alta da dopamina interferir no beta e gerar aí mais arritmia. Então, a dopamina meio que caiu por terra por dois elementos baseados nos estudos que a gente conhece. O primeiro deles, que mostrou que aquele efeito dopa, que naquela dose mais baixa para o rim, não tinha benefício. Então, isso acho que foi o primeiro tiro na dopamina. Eu Tá acho que o entregando sua segundo. idade, hein, Simanto? Cara, Acho mas que a esse cabelo galera nem branco aqui. lembra, a galera nem sabe que existe esse estudo, a maioria não sabe que existe esse estudo. Não, Estava mas começando eu. em terapia intensiva, é só para contextualizar com a galera acho que nem sabe que existe esse estudo. Antigamente existia um mito, né? Quando a gente começou a fazer terapia intensiva, tinha muito isso. Vamos fazer dopa em dose alfa, vamos fazer dopa em dose beta, vamos fazer É, aquela dose dopa em dopa. dose Dopa. esplênica, né? Que o pessoal falava, às vezes, para ter um efeito esplênico diferente, né? Fazia isso, né? Tinha umas doses específicas de dopamina que a gente fazia, né?
Uhum. Então, dose renal para proteção renal, tinha tudo isso, né? Tinha tudo isso, né? Que isso caiu por terra, né? Tanto que o povo mais novo nem deve saber disso. Não, mas eu digo que eu estudei no livro, não falo que é da idade não, apesar do cabelo branco. Mas eu acho que esse local de que a dopamina não tinha esse efeito de proteção renal foi a primeira dificuldade somada à variação da dose, né, de acordo com o ml que você estava, o efeito que predominava, que já trazia ali uma dificuldade, e depois um trabalho que comparou a norepinefrina com a dopamina, que mostrou mais evento de taquiarritmia. E aí eu acho que isso foi o suficiente para colocar a noradrenalina, em comparação com a dopamina, num lugar de destaque. Se você me permite já falar um pouquinho em relação a essas classificações, né, é importante que a gente tenha aquela ideia de quem está agindo aonde, né? E eu acho que a classificação ela é muito bem-vinda para que a gente possa começar a discutir o assunto, que é a questão do inopressor, né, que tem um efeito no coração, mas também de um vasopressor, e aí a gente tem as aminas simpático-miméticas como carro-chefe, a noradrenalina, que é a queridinha de momento, e a gente vai discutir aí no decorrer da nossa live o motivo disso, a adrenalina e a dopamina. E a gente tem também os vasopressores puros, que aí não agem nem no alfa nem no beta, que é um efeito não simpático-mimético, que é a vasopressina, que é o carro-chefe para a gente discutir, para jogar na mesa aí, para a gente trazer alguma Uhum, coisa. E com tem os certeza. inodilatadores, que foi no início da nossa conversa, o porquê que eu falei que talvez chamar de droga vasoativa seja melhor do que a mina, porque a gente pode também, se tiver tempo, caminhar um pouquinho em relação a essas questões das drogas que agem no coração e que também fazem uma diminuição da resistência vascular periférica, entendeu? Perfeito. Uma coisa que hoje em dia eu acho que está muito bem consolidada, mas quando a gente se formou, né, um tempão atrás, né, antigamente o pessoal tinha um pouco a dúvida da questão da diluição da noradrenalina, né? Muita gente fazia diluição de noradrenalina em soro fisiológico, né? E com o tempo a gente veio descobrindo que do ponto de vista até de estabilidade da droga, né, é melhor diluir em soro glicosado. Eu acho que é importante entrar nesse ponto e trazer agora para você uma pergunta que eu acho que a grande maioria das pessoas vão querer fazer essa pergunta e que eu vejo muita gente me pergunta lá naquela caixinha, quando eu abro a caixinha lá no Instagram, né? O pessoal Sim. pergunta, eu posso fazer noradrenalina em acesso periférico? E se porventura, tá, eu posso, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer de um jeito diferente? Diz aí, como é que a gente dá para fazer? Se não dá para fazer, se der para fazer, como é que a gente faz? Fala aí sobre noradrenalina em acesso periférico. Perfeito. Assim, a resposta clara é que pode, né? Eu vou dizer até que você falou do tempo que a gente já está aí militando nesse ambiente de terapia intensiva. A nossa cultura mudou, né? A gente, há tempos atrás, tinha uma discussão mais forte se era DOPA ou NORA, tirando aí a questão de disponibilidade, a noradrenalina ganhou mais espaço. Mas a dopamina tem lá, principalmente lá quando a gente fala de ACLS, a ideia de agir no coração. Eu acho que é importante para a gente também não matar a droga, colocando dessa forma, falar do efeito da dopamina em relação à frequência cardíaca. Quando a gente fala de noradrenalina, algumas coisas mudaram. No decorrer da minha prática médica, eu fui aprender que era melhor proteger da luz. E fui aprender que era melhor fazer no soro glicosado. Então, são características da droga que a gente aprendeu a utilizar de maneira mais otimizada. E aí eu acho que todo mundo começou a fazer um pouco diferente. Um outro dado importante, quando a gente fala de noradrenalina, são as diluições, que eu sei que para quem está começando, existe toda uma angústia de saber qual é a dose que está fazendo, né? Então, além da questão mecanicista ali de onde está agindo, e das evidências que a gente pega nos estudos, tem também a dificuldade prática de estar lidando com uma droga que para algumas pessoas é muito nova e tem toda uma preocupação pelo efeito intensivo que ela tem. Dizendo em relação ao acesso, eu mesmo achava que fazer em acesso periférico não era uma coisa adequada. Sabe aquela coisa de intensivista, né? Quando chega alguém da emergência com noradrenalina em acesso periférico, Já olha aí assim, você né? fica, pô, você já dá aquela olhada de vamos funcionar um acesso profundo, com aquele olhar que depois que a gente vai amadurecendo e que descobre que essas verdades não são tão fechadinhas assim, que isso é uma grande bobagem. De fato é. Tem alguns estudos que compararam o efeito da noradrenalina com outras drogas e que mais de 40% do início da terapia foi em acesso periférico e sem aquela preocupação maior que a gente tinha
em relação ao extravasamento e à necrose de pele. Então, a gente mudou, sim, a maneira de ver isso. Então, podemos fazer em acesso periférico. Aí, se você me perguntar, mas, Sibanto, é para manter em acesso periférico? Primeiro, a gente já teve a oportunidade de discutir isso em outra live, né? Depende do que a gente está chamando de acesso periférico. Aquele acesso periférico lá na pontinha do dedo, com gel. Isso. É diferente daquele gelcão 18 mais proximal, né? Então, eu acho que o primeiro cuidado é um acesso, que apesar de ser periférico, é um acesso seguro, calibroso, e que a gente vai ter uma observação daquilo ali. E a diluição que a gente vai usar também, a princípio, não vai ser aquela mesma diluição da terapia intensiva que a gente está habituado, dependendo do local onde você trabalha, de fazer a situação mais concentrada, porque a gente acredita que o excesso de fluido hoje, que não é monitorado, pode gerar problema, né? Então, mais algumas palavrinhas sobre isso, né? Que é a questão de fazer a dose em push dose, né? Que eles falam, de você pegar a droga, diluir para 100 ml e fazer ali um pequeno bolozinho e que dá para ser feito do acesso periférico e trazer uma Pós-sedação situação... também, né? É que você está falando no caso do pós-sedação, né? No caso. Ou, em É, geral, no caso do paciente que chega mais chocado mesmo. É porque eu vejo muita gente falar do push-dose em paciente que pós-sedação, paciente de sedação para intubação. O pessoal gosta muito de considerar essa questão de push-dose, né, no paciente que logo após intubação, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso. não, sim, eu acho que é um cenário, mas existe outro cenário, e hoje a gente já começa a se perguntar, uma certeza que a gente tinha e que hoje não é tão clara assim, né? Quem vem primeiro, né? A gente exagerar no volume ou já entrar com amina? Aquela questão de que paciente grave não é um ou outro, é um e outro. Então, hoje já existe alguns questionamentos se não vale a pena a gente antecipar a amina. E quando a situação é muito grave no cenário de emergência, principalmente, né? A gente tem, às vezes, que lançar a mão, sim, de tentar estabilizar o mínimo da perfusão do paciente, que é a função do aumento da pressão, né? Para chegar na microcirculação. E aí, esse post-dose pode ser bem-vindo, sim. Lembrando que a diluição é de outra forma, o efeito é transitório, mas pode trazer uma estabilidade. Essa questão da sedação para intubação, eu vou te falar uma opinião pessoal, e que assim é passível de crítica. Mas quando a gente fala de choque, a gente tende a se prender na pressão. Essa hipotensão que é gerada pela sedação, por exemplo, pós um propofol, geralmente é acompanhada por uma frequência cardíaca mais baixa, onde o consumo também está diminuído. Então, essa hipotensão, que às vezes preocupa muitas das pessoas que não estão acostumadas com aquela situação, não estou sendo leviano e dizendo que é para gerar hipotensão, de forma nenhuma. Mas estou dizendo que já vi hipotensões nesses cenários que não geraram nenhum dano ao paciente. Lógico que a gente tem que se armar. Se o cenário é de terapia intensiva, eu particularmente prefiro ter um acesso profundo garantido, né? A não ser que a situação emergencial assim exija, e aí a gente pode também lançar mão. Então, essa questão de fazer um bolos da droga, e talvez seja interessante falar a dose, né? Que é pegar uma ampolinha de adrenalina, diluir para 100 e depois puxar, aí você vai ficar com 1 miligrama. Me ajuda aí, Bruno, vamos fazer as contas juntos. Você vai ter que fazer ali em torno de 2 ml dessa solução ali para Isso, você porque fazer você vai aquele fazer uma bolo. dose muito baixinha, né? Eu confesso Muito que eu nunca baixinho. fiz. Sendo bem Eu sincero, também não. eu Eu nunca também fiz. não. Quando a galera mais jovem, depois que o pessoal da anestesia começou a entrar muito na terapia intensiva, antigamente o anestesista ele ficava no centro cirúrgico, né? De uma geração para cá, o anestesista entrou na terapia intensiva também. Então, eu acho que isso aí é uma visão. Eu acho que todo mundo vai agregar informação. Eu acho que não pode. Eu acho que os colegas da anestesia eles têm uma visão diferente de sedação, diferente do ponto de vista de manejo pressórico, porque durante o manejo do doente ali na sala de centro cirúrgico, né? Você tem que observar a hemodinâmica o tempo todo, né? Então, eles têm, eu acho que, mais mão disso do que a gente. A gente pega um quadro agudo, né? Por exemplo, uma sepse. É diferente de um evento pontual, que é uma cirurgia, né? Que o paciente ele pode ter uma perda sanguínea um pouquinho maior naquele momento, aí eu tenho que fazer aquele ajuste naquele momento. É diferente de um paciente séptico, né? De ajustar que ele vai ter uma vasodilatação por liberação de citocinas, né? É um quadro mais crônico, né? Então,
a nossa atuação é um pouquinho diferente da equipe da anestesia, né? Então, eu acho que é bem-vinda essa experiência dos colegas da anestesia para terapia intensiva, eu acho que agrega demais, a gente tem muito a aprender com eles. Mas, na minha experiência, pós-sedação, geralmente o que a gente observa? A gente vai sedar o paciente, vai entubar o paciente, é uma hipotensão que geralmente é transitória. No paciente que às vezes dá para você fazer alguma prova de volume, às vezes 250, 500 ml de soro vai ser suficiente para você reverter aquela hipotensão pós-intubação. Você gera pressão positiva, tem um efeito da medicação. Então, são dois fatores que você está associando ali num paciente que está grávido, você está entubando o doente, você não está entubando o doente à toa, né? Então, você entubou um doente porque o doente está grave, e aí é normal gerar algum grau de hipotensão e geralmente, pelo que a gente vê na nossa experiência, é uma hipotensão, digamos, transitória. Eu, particularmente, nunca precisei fazer post-dose. O que eu sempre ensino para os alunos é o seguinte, eu não trato o número, eu trato o doente. Eu vejo como é que está o doente. Não fica, a pressão está tanto. Não trata número, trata o doente. O doente está Sim. precisando de alguma coisa, o doente está mal perfundido, aí sim, não trata o número, trata o doente. E Beleza? muitas Uma vezes na coisa. fase da preparação da intubação a gente já bota nora, né? A gente que Sim, está sim, dentro do sim. ambiente de terapia intensiva já bota noradrenalina. Exatamente. Isso eu falo também para os alunos, para os residentes. Às vezes aquele doente que você está vendo que está emburacando, aquele doente que você imagina que vai evoluir para prótese, o doente não tem acesso venoso profundo, tu bota o acesso venoso profundo antes, porque às vezes naquele sufoco, o acesso daquele acesso aqui, né? Aí você vai entubar Sim, o doente, aí ele perde o acesso. Você vai precisar fazer uma infusão mais rápida de alguma medicação. Você não vai ter, não tem jeito, né? Então, você vê que o doente está emburacando, naquele doente agudo, aquele doente que ele vem progressivamente pior. Invade o doente logo primeiro. O fato de você pode utilizar uma droga vasoativa em excesso periférico, noradrenalina em excesso periférico, não quer dizer que você deve fazer. Uma coisa é perfeito. situação de guerra, uma situação de guerra, você está ali, tá atendendo vários doentes graves, né? Então, ali naquele momento pontual, você optar pela estratégia de acesso periférico, beleza. Mas sempre lembrando que é um doente grave merece acesso central, não tem jeito, tá? Até Chegaram algumas. porque hoje, até porque hoje a gente está usando novas drogas na sedação, na intubação. A própria ketamina vai ter aquele efeito simpático mimético e talvez você possa ter outras estratégias. Eu acho que assim, é importante essas informações, mas a estratégia é um pouco mais ampla que isso. Você ia falar aí das perguntas, cara, manda bala Isso, a aí. Carolina falou que o CRM não aprova fazer em periférico. Acho que não tem nada a ver, gente. CRM tá autorizando cloroquina, gente. Pô, não vai autorizar nada em É, periférico? na verdade, é uma evidência que vem crescendo e já tem trabalhos Tem aí trabalho, tem robustos aí, trabalho. isso, Tem trabalho falando a favor. autorizando. E o impressionante, né, quando eu comecei a falar em relação a essas pequenas mudanças, mas que acaba trazendo uma nova cultura para a medicina, é que a gente tem que sair desse lugar de certezas absolutas, né? Eu acho que a gente tem que entender que existe evidências sendo produzidas constantemente por pessoas que têm trabalho sério relacionado a isso. A gente tem sim que aprender esse linguajar e se enganjar cada vez mais nessa questão da busca da melhor evidência, mas a gente tem que entender que várias dessas respostas não são certezas estáticas, elas vão mudando com o passar do tempo. Essa é uma delas, né? Não, e sempre se lembrando que na terapia intensiva, né, é sempre muito difícil, né, primeiro que você homogeneizar um estudo, né, quando você vai falar de terapia intensiva, de estudo de terapia intensiva, os doentes são muito heterogêneos, né, então, Sim. até quando você acha um resultado que é bom, é difícil às vezes você extrapolar aquele resultado para o paciente que você está vendo na tua frente, né, então não é tão simples, não é tão fácil assim, né, Totalmente então, dependente do cenário, né? Eu falo uma coisa que eu não ia falar na live não, porque o pessoal depois fica me provocando, mas eu falo que no amor e nas aminas vale tudo, irmão. Eu sempre falo isso, porque de fato, assim, a gente tem evidências, mas que não são evidências que afastam todas as outras questões. São evidências que mantêm ali algumas dúvidas. eu sei que tem muita gente jovem assistindo a gente, tem muito aluno assistindo a gente, eu acho que é importante sempre pontuar essas coisas, que aqui o objetivo dessa live é trazer informação para cada vez mais médicos tratar melhor nossos pacientes, né? Eu já vi uma vez, eu cheguei no plantão, tinha um doente lá com noradrenalina, 80 ml hora. A pessoa, que absurdo, 80 ml hora de noradrenalina, que não sei o quê. Eu falei, galera, você fez a conta de quanto tá entrando de noradrenalina? Aí o É, cara parou assim, não. Eu falei, ó, tá entrando 1,5 micrograma quilo minuto pro doente.
A dose é máxima? Não é a dose máxima. Aí o pessoal parou assim, né? Eu falei, ah, não, porque o doente já morreu, já morreu. Calma aí, gente, calma aí. O doente teve um evento agudo, um evento séptico, né? Eu estava tentando segurar a hemodinâmica dele ao máximo, dando algum suporte pressórico para ele conseguir, por exemplo, ele estava em diálise contínua, justamente para tentar melhorar a acidose. Melhorando a acidose, eu consegui melhorar. Às vezes você precisa apelar, galera, porque o choque ele tem sempre um mecanismo. Às vezes você precisa apelar com o uso da amina vasoativa para você tentar reverter o mecanismo que está perpetuando o choque. Por exemplo, no paciente que tem uma acidose severa. O paciente com acidose severa geralmente é um paciente que não responde bem às drogas vasoativas. Às vezes você tem que apelar para ver o doente conseguir fazer a diálise, para tentar melhorar a acidose, algumas vezes fazer um bicarbonato para tentar melhorar um pouquinho aquela acidose, para aí sim você começar a compensar o doente. Diz tua experiência sobre isso aí, Sibanto. Não, eu acho que é por aí, né? Eu acho que não é o valor que determina as nossas ações subsequentes, até porque, por exemplo, se você está falando de um paciente jovem com uma reserva orgânica boa, com choque séptico urinário, é aquele cara que está na vala, né, entre aspas, e 48 horas depois o doente está recuperado. Então, eu acho que não é o valor da noradrenalina. Acho que um ponto que você tocou que é fundamental é saber qual é a diluição. Isso é muito importante, porque quando você está dentro da terapia intensiva, dentro de um serviço organizado, todo mundo faz igual. Não adianta o Sibanto querer fazer de uma forma, o Bruno querer fazer de outra. No nosso serviço vai ter uma diluição padrão. E quando a gente sair da diluição padrão, a gente vai avisar todos, porque senão a gente vai perder um pouquinho desse manejo à beira-leito que é importante. Então, mais do que o valor do ml hora, por exemplo, nos serviços que eu trabalho, a gente costuma fazer bem mais concentrado do que a experiência de alguns outros locais do país, porque se utilizam de um racional para facilitar a conta. Ok, acho isso adequado. Eu posso até falar, né? Eles dizem que preferem botar uma solução onde você vai saber que cada ml vai ter um micrograma. Então, eles botam aquela solução de 234 de glicosado com 16 ml de noradrenalina. A gente aqui gosta de fazer as coisas concentradas porque a gente sabe que o volume tem que ser monitorado. A gente já discutiu isso depois daquela ideia do Rose, o quanto que a gente tem uma preocupação de evitar um balanço muito positivo. Então a gente tenta concentrar as drogas, a gente bota 1 para 200. Grande parte da terapia intensiva acaba tendo as drogas aí nessa 1 ml com 200 microgramas e facilita um pouquinho na hora de você pensar. Mas é importante que você conheça. O que eu sugiro para quem está começando? Entenda o serviço que você está entrando. Pergunte qual é o padrão do serviço. Se não tem padrão, crie-se o padrão. Para que todo mundo fale a mesma língua, ninguém trabalha sozinho. Então não adianta você decorar uma determinada formuleta se você está num serviço que faz de outra forma. Então a primeira questão é essa. Saber que quando você está falando de noradrenalina no serviço X, você está falando da concentração 1 para 200. 80 de glicosado e 20 de nora. Tem uma dúvida interessante, que também eu falei desse aprendizado no dia a dia, que é o Levofed pro Hipnor, né? Eu estou falando aí os nomes, que é o M-tartarato, aí eu já não vou lembrar quem é quem. Mas, no fundo, eles têm a mesma concentração em termos de droga. Um parece que é o dobro, mas no final das contas ele tem a mesma concentração. Se você vai olhar, ele é 8 miligramas, né? Se você vai olhar, ele é 8 miligramas, mas a dose efetiva é de 4 miligramas. 4 né? miligramas. Cada ampola tem 4 ml, né? Então, cada ampola tem 4 ml, então... apesar de ter 8 miligramas, né, a dose efetiva vai ser de 4 miligramas. Então, 80 e 20 ml. É a mesma diluição e não fique preocupado com isso. Eu só acho isso importante porque eu já me peguei com essa dúvida e acho que é importante a gente repartir essa questão. Tem alguns dados da noradrenalina que eu acho bem interessante também, que é em relação à frequência cardíaca, né? A gente não falou da questão fisiopatológica, mas a noradrenalina tem um efeito predominantemente alfa, mas tem um efeito marginal beta. E até naquele post-dose, tem gente que advoga para você olhar a frequência cardíaca, porque se a frequência cardíaca já estiver muito elevada, talvez valha a pena fazer a nora ao invés da adrenalina. E se a frequência cardíaca não estiver adequada para o contexto de choque, talvez valha a pena fazer a adrenalina. Então, acho que já que a gente começou pela a droga mais relevante de momento, pelas evidências que a gente tem, eu acho que vale a pena a gente estar trazendo essa informação de que o efeito inotrópico da noradrenalina é menor do que quando comparado com outras drogas que se propõem para o mesmo fim, né? Mas não pode esquecer que não é efeito nulo, né? Então isso é importantíssimo. Não é efeito nulo. Não é efeito nulo. Por isso que quando a gente vai subir na dose, a chance
a chance de fazer arritmia aumenta, né? A chance de aumentar a frequência aumenta, então tudo isso, né? Então, com doses mais elevadas de noradrenalina, a tendência é que tenha mais efeito colateral, como qualquer outra droga, né? E até que chega aquele momento, né, que surge aquela outra pergunta clássica também, quando você está usando um paciente, você é um paciente chocado, você vai subindo dose de nora, e aí? Associa ou não associa vasopressina, né? Agora falando sobre, agora entrando num campo de outra droga vasoativa. Então, você costuma associar a vasopressina? Como é que é na tua prática clínica aí a respeito de manejo desses doentes graves, Cara, grave, choque refratário, que tem que subir droga, e chega um momento que não aguenta só com nora? então, aí eu me rendo à força da coletividade. Eu vou te falar que quando eu falei de cultura de um serviço, essa questão da vasopressina, ela tem defensores e detratores. E isso é natural quando a evidência não é extremamente forte. O que eu acho? Eu acho que para associar a vasopressina num choque que está crescendo, a gente tem que reavaliar o paciente. Por que eu estou falando isso? Porque se for um choque de fato distributivo, sem comprometimento cardiogênico, obviamente que eu vou lançar a mão de uma segunda droga para me ajudar nesse quesito, para até diminuir os efeitos adversos de dose mais altas de noradrenalina. Lembrando que os efeitos adversos estão muito relacionados à dose. E parece haver ali uma tendência de que a vasopressina pode diminuir, por exemplo, a FA. A noradrenalina ganhou da dopamina pela FA, pelo ataque à arritmia, vou colocar dessa forma, pela FA não, mas pelo ataque à arritmia, e agora talvez essa associação da vasopressina possa proteger um pouquinho, além daquela preocupação em relação à função renal. Então, falando da fisiopatologia do negócio, a vasopressina é um vasopressor puro, naquela categoria que a gente falou. Age nos receptores V1 e V2. É importante dar uma lida na fisiologia para a gente poder entender o que está falando. Se eu estou falando de um choque distributivo, onde a vasoplegia predomina, isso faz sentido. Mas se eu estou falando de um choque que não está resolvido por um coração que está se ressentindo, que está ultrassom point of care, eu vou lá e vejo no eco que o coração está sofrido, talvez não seja a vasopressina, talvez seja a dobutamina, né? Porque vai ter um efeito beta e vai otimizar o funcionamento da bomba cardíaca que está fazendo falta naquele processo de desequilíbrio de oferta e demanda do organismo. Então, primeiro ponto, olhar o coração. Não é sair, não está resolvendo, botar vasopressina. Eu acho que não está resolvendo, vamos entender. Tem um pneumotórax? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Como é que está o coração? A acidose de fato está resolvida? Então, são questões que eu tenho que responder antes de simplesmente, do outro lado lá da mesa, tomar uma decisão em relação a um paciente, uma decisão que carece de uma evidência muito forte. Dito isso, o que eu esperaria também? Quem defende a vasopressina fala que ela tem uma diminuição do estoque dela na hora que a gente está num processo inflamatório grave. Mas isso não é imediato, né? Lógico que quando a gente está falando de pacientes inflamados, a gente está pegando e botando todo mundo no mesmo saco, mas eu tenho aquele cara que acabou de furar o intestino e tenho aquele cara que vem há uma semana com quadro inflamatório. Mas fato é que essa decisão talvez não precise ser tão precoce. E a gente está falando de droga vasoativa, mas a gente também não pode esquecer daquela tendência de rever também a volemia. Então eu falei, olha o coração e rever a volemia. É fluido responsivo? Eu tenho indícios de que o desafio com volume vai ser positivo no equilíbrio desse paciente, para a gente também não estar apostando na amina, apesar de eu defender que os dois tratamentos andam lado a lado, sem responder essa pergunta que às vezes é importante. Às vezes tem um componente hipovolêmico por algum sangramento associado que a gente ainda não percebeu. Exatamente, né? Entendeu? Exatamente. Para quem perdeu, nós já fizemos há um tempo atrás a live de choque, né? Uma coisa que eu sempre falo na live de choque, né? Que eu falei na live de choque, o tratamento do choque é como você estivesse andando numa floresta escura, né? Se você está sempre na floresta, você até sabe o caminho assim, sem nenhum guia, né? É igual aquele paciente que chega séptico, né? Você está tratando, vai resolvendo, o paciente vai melhorando. Mas quando você se perde no meio de uma floresta escura, é bom sempre você ter uma bússola, né? Para você guiar teu tratamento. Então, se é um paciente que você está subindo a mina, não está resolvendo o choque, foi o que o Rafael falou, tem que parar, opa, tem uma coisa errada. Então, quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para tratar seu paciente. Então, é uma hora de pensar numa monitorização minimamente invasiva, pensar em outros marcadores, né? Ver como é que está
gasometria, lactato, tentar buscar alguma informação que pode trazer algum ponto, até pensar mesmo num cateter de Swan-Ganz, se você tiver à disposição, também pode ajudar. Às vezes é a única forma de você conseguir algum grau de monitorização, também é uma informação que você vai conseguir guiar o teu tratamento num paciente grave, num paciente com choque. Né? Então é importante no paciente grave que não está resolvendo, quanto mais informação você conseguir, melhor vai ser para o seu paciente, não tem jeito. Então, como ele falou, é um paciente que tem um efeito muito mais vasoplégico, né? Então a questão do vaso, então a vasopressina ela vai atuar bem nesse tipo de paciente. Não é para todos os pacientes. Então, para um nicho específico de paciente, ela vai ser uma boa droga. Com duas preocupações. Com duas preocupações. Isquemia, essa droga não está aprovada para ser usada em acesso periférico. Uhum. Isquemia de extremidade pelo efeito vasoconstritor potente. E não é para ser titulada que nem a gente faz com a noradrenalina. É uma droga que tem uma meia-vida bem diferente da noradrenalina, que a gente espera alguns minutos para a gente estar mexendo, porque a meia-vida dela assim o é. A vasopressina não é assim. A vasopressina ela tem doses fixas, que vai de 0,01 a 0,04. Doses acima de 0,4, tem até trabalho que eu vi com dose 0,06, mas aumenta a chance de isquemia mesentérica. E aí por isso que aquela tua fala de buscar informações se torna mais relevante, porque eu posso ter um choque refratário porque tem uma hipertensão intraabdominal, que é uma coisa que eu sempre me bato quando falo de choque. E aí um paciente que tem uma hipertensão intraabdominal, você tá hipovolêmico de alguma forma, né? Ou pelo menos mimetiza uma hipovolemia, e eu boto uma ação muito vasoconstritora e o coração ainda não está muito bom, provavelmente eu vou ter um efeito adverso até com uma dose um pouco mais baixa. Mas por que eu estou falando essa questão da minha vida? Porque não é para passar de um determinado valor. Como é que a gente faz a vasopressina? Não sei se vale a pena falar da diluição. Não sei se é interessante para quem está na live. Acho que vale sim, sempre vale. A gente tem lá uma ampolinha com 20 unidades em 1 ml. A gente pega isso, ou uma ou duas ampolas, particularmente eu prefiro uma ampola por causa da minha prática, em 99. Vai dar, então, 0,01 em 3 ml. Aí a gente começa com 3 e vai até 12, subindo de 3 em 3. Então, 3 ml vai ter 0,01 unidade minuto, 6 ml 0,02, 9 e 12. Não adianta você chegar no teu plantão, porque o doente está grave e você chega lá, a 30. vasopressina no... Pô, não faz sentido. Não faz, Isso é um desserviço frente ao que a gente conhece hoje. Uhum. Né? Então, não é uma opção de usar ou não usar a vasopressina, mas a usar dentro de uma plausibilidade e de uma racionalidade. No desmame, isso se torna também um grande questionamento que hoje estão fazendo trabalhos. É melhor tirar primeiro a vasopressina ou a noradrenalina? Então, ainda também não se tem... Pergunta do Gustavo, então. Isso. Não tem uma resposta fechada, justamente porque ainda carece de evidência. Mas existe um racional. Se você botou, porque a noradrenalina estava subindo, e a gente sabe que ter uma droga só, pelo menos para o manejo do paciente se torna um pouco mais fácil, o ideal é que a gente tente diminuir a noradrenalina até um determinado valor dentro do aceitável. E aí o que eu vou chamar de aceitável para não ficar aí no ar? Acima de 0,5 microgramas quilo minuto, a gente já considera um choque refratário. E a gente tem isso com uma incidência mais alta do que a gente pode imaginar. Então, se eu já estou descendo a noradrenalina e já estou com valores menores do que isso, e eu sei que a meia-vida da vasopressina acaba sendo um pouco maior, e aí o desmame da vasopressina, desses 3 em 3 ml na questão que eu sugeri, ela tem que ser de hora em hora. Não adianta também o cara pegar, vou tirar a vasopressina, tá lá com 12 ml horas, com 0,04, e o cara pega e para. Não é assim que se faz também dentro desse racional. Então, tentando responder ao Gustavo, não temos resposta fechada, faz sentido você baixar a noradrenalina para um valor de segurança e depois, sem pressa, respeitando a meia-vida da droga, começar a diminuir a vasopressina. Então, isso é o que eu teria para falar, esperando aí uma evidência mais forte para que a gente possa trazer para a nossa prática, né? Muita gente não sabe disso, né? A gente vê, eu já cansei de chegar em plantão assim, chegar em plantão, aí tá lá o doente com meio ml hora de nora, com meio ml hora de vasopressina. Você fala assim, o que é isso? Tá? É competição para ver quem chega primeiro? Não tem muito sentido, né? Então... Vamos usar melhor essas aminas vasoativas. Galera, quem tiver qualquer tipo de dúvida aí, pode mandar no chat, que esse é um tema cascudo, né? Um tema que toda hora
acontece na nossa prática clínica, né? Então, é um tema muito corriqueiro. Muita gente tem dúvida, né, a respeito do manejo das drogas vasoativas, né? Então, surgiu alguma dúvida, manda aí no chat que a gente vai ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, já falamos da noradrenalina, já falamos da dopamina, já falamos da vasopressina. Fenilefrina, você costuma usar fenilefrina? Fenilefrina é a droga do anestesista, né? Anestesista que gosta, né, de usar o fenil, né? Cara, eu me senti até meio culpado, porque como todo intensivista eu não uso fenilefrina, então eu nem vou falar sobre ela, mas eu tinha ali uma impressão que talvez fosse uma ignorância da minha parte. E tudo eu acho que tem a ver com contexto. Por exemplo, quem nunca pegou um paciente em pós-operatório que, por um efeito anestésico aparente, tá um pouco mais hipotenso do que a gente gostaria, trazendo ali alguma dificuldade, e aí você tem que invadir o paciente, mas sabendo que aquele efeito vai ser um efeito transitório. Então, eu não vou te falar que nunca, mas eu vou te falar que no ambiente que eu atuo, que é a terapia intensiva, eu costumo ser um pouco mais invasivo nesse critério, porque a gente se preocupa com a evolução desfavorável de um paciente que nós estamos monitorando. Lógico que isso vai depender de onde você está, com quem você está, com o acesso que o paciente está, né? Se está com aquele acessozinho do dedinho, aí tu já já vai pensar de uma determinada forma. Mas eu, agora até para a gente fazer a live, eu estava vendo alguns trabalhos, e eu vi um trabalho lá dos Estados Unidos, em alguns hospitais, onde houve uma restrição de noradrenalina. E a droga que foi escolhida para substituir isso foi a fenilefrina, e os desfechos foram piores. E aí eu até guardei essa informação, porque quando eu tiver um anestesista, eu vou, rapaz, aqui, ó, acho melhor botar noradrenalina. Mas isso, brincadeiras à parte, eu acho que é muito de contexto. Não dá para a gente estar falando de fenilefrina num doente que é dinâmico, que está com processo de agravo de saúde acontecendo por uma infecção que a gente sabe que ainda vai ter uma piora clínica, e ficar contando com esse nosso olhar quando a gente vai ter que ver outros pacientes internar tantos outros. Então, assim, é cenário. O cenário da terapia intensiva não comporta tanto assim esse outro vasopressor puro, raiz, que é a fenilefrina, e eu não tenho tanta prática para te trazer, a não ser essas pequenas observações. Fenilefrina, tu trata número naquele contexto de sedação, né? Você está ali brigando com o número, né? Até para aquele mapa anestésico ficar bonito, né? Então você faz aquele fenilefrina porque não vai deixar o doente hipotenso, para não ficar feio o mapa anestésico, né? Para você, quando entregar o mapa anestésico lá na terapia intensiva, não ficar feio, né? Então, a fenilefrina ela vai tratar aquela hipotensão de centro cirúrgico mesmo, não tem jeito, né? Algumas vezes eu vejo que alguns anestesistas, eles optam até para fazer a famosa Nora Light, né? A Nora Light, que é uma Nora mais diluída, né? Que nesse contexto me parece até realmente mais seguro, né? Se você está pensando num paciente que demandou, às vezes, uma dose muito baixinha, né? Só para manter algum grau de perfusão, o paciente vai para o ambiente de terapia intensiva, às vezes é até melhor usar uma Nora, que a gente chama de Nora Light, que é uma Nora com uma diluição maior, né? Só para a gente utilizar uma dose bem baixinha para a gente conseguir manter uma pressão arterial adequada. É isso? E essa evidência de que pode usar acesso periférico por um espaço de tempo limitado, talvez até coloque a gente dentro dessa situação, né? Um acesso bom, né? Aí, geralmente, Um acesso bom. Um paciente que vem de uma cirurgia, se não vem com acesso venoso profundo, pelo menos o acesso que o anestesista deveria ser um acesso bom, né? Com certeza, é verdade. Deveria. É verdade. Meu amigo Gabriel Cassa está perguntando aqui se já ouviu falar associação de noracundridil em paciente pós-cardíaca. Vou te falar que em pós-cardíaca eu já vi tanta alquimia, Cara, né? Depende muito de onde você está. Depende muito de onde você está. Quando você está num bom centro, você não vê bobagem, né? Mas quando você está num lugar assim, um pouquinho mais afastado de grande centro, você vê muita bobeira, né? Não tem sentido, né? O que acaba acontecendo? A gente está lidando com um sistema complexo. E como eu falei lá no Amor e nas Aminas Vale Tudo, eu vou me repetir, eu não vou sair criticando de maneira agressiva essa situação. Mas aí a gente tem que utilizar um racional, né? A noradrenalina vai ter um efeito alfa. Esse efeito alfa é para uma vasoconstrição. Por que não pensar numa droga que não tenha esse tipo de atuação? Porque eu não vou saber qual das duas drogas vai estar ganhando nesse efeito de vasoconstrição e vasodilatação. Não tem evidência nenhuma. Se não tem evidência nenhuma, e esse racional é complexo,
é melhor que a gente não se intrometa nessa situação, que a gente utilize o bom e velho feijão com arroz, que já traz aí muitos sabores diferentes dependendo do tempero que a gente bote. Então, eu particularmente não tenho experiência com isso, acho que não faz esse sentido mais rápido de se pensar e não recomendaria, concordo com você, acho que não faz muito sentido. A gente não falou aí de outras misturas, que aí sim fazem mais efeito, apesar de não ter evidência, já fui desafiado e já tive que pensar. Por exemplo, se a gente estiver falando de um comprometimento do lado direito, se a gente estiver com o VD comprometido num contexto de choque. Se eu tiver que escolher um vasopressor, qual eu escolheria? E aí não tem uma evidência também. Eu gosto de trazer essa questão da evidência porque às vezes o que a gente pensa não se reproduz na prática, né? Então é importante que a gente tenha essa humildade de sempre buscar a evidência. Mas o que eu quero dizer é que talvez a vasopressina seja melhor indicado. E a associação até do milrinone com a vasopressina, apesar de ter um efeito hipotensor importante e o outro ser um vasoconstritor, pensando no mecanismo de ação em cada um deles, talvez faça sentido. Então, assim, se quer falar de alguma associação que parece um pouco estranha, talvez nessas situações onde eu tenho o VD comprometido, vale a pena pensar na vasopressina, porque não vai mexer, não vai gerar hipertensão pulmonar, né? E você trabalhar com a melhora da função do VD com um inodilatador. E aí talvez faça um pouco mais de sentido, mas também se você chegar e me questionar e me pedir a evidência, eu não vou ter, e aí vai ter que ser um doente monitorado, uma discussão beira-leito de cabeça branca ali, trazendo cada um a sua opinião, porque aí você vai agregando problemas, né? Aí a gente está falando de um paciente que tem insuficiência renal, aí o Primacor, né, o milrinone já tem mais crítica ainda, e aí você às vezes tem um efeito fugaz, então assim, mistura pode acontecer desde que você saiba explicar aquilo e reavalie o seu paciente, né? Esteja na beira do leito com algum tipo de monitorização eficaz. O VD é um terreno sombrio, né? Você, quando tem disfunção de Ou, VD, o doente é sempre mais enrolado, o doente mais difícil. A gente conhece muito pouco de dinâmica de VD, né? Então, quando você está manobrando o VD, você tem um eco à beira do leito, eu acho que é fundamental quando você está manobrando o VD. O VD, no início, você vai correr atrás de água, não tem jeito, né? Então, o VD ele tem que ficar cheio. O VD ele não pode ficar vazio. O VD ele não sabe trabalhar com pressão. O VD, até porque ele trabalhou a vida inteira com baixa pressão. O VD está acostumado a trabalhar com baixa pressão. Se porventura acontece alguma coisa que aumenta a pressão, ele não sabe, ele não consegue manobrar. É diferente daquele sim, paciente que, por exemplo, que tem... Imagine um cenário de tetralogia de Fallot. Aquele paciente que tem tempo para trabalhar aquela sobrecarga, é por isso que o V dele fica hipertrofiado, né? É uma hipertensão crônica. Então, você gera um processo adaptativo que o V dele fica mais hipertrofiado. É diferente de um paciente que faz um evento agudo de sobrecarga, por isso que o TEP é uma situação muito difícil de manejar, um TEP maciço é muito difícil de manejar, porque o VD está ali, o VD, o VD nunca carregou peso. Aí, de repente, cai um caminhão para ele levantar. Ele não consegue, ele não vai conseguir. Ele nunca carregou peso, não vai conseguir levantar 30 no supino, 40 no supino. Não vai conseguir levantar, não tem jeito. Então, o VD a gente trabalha sempre no início com a água, né? Porque é isso que ele sabe lidar. O VD ele sabe lidar com a água, ele sabe lidar com volemia. Ele manobra bem volemia, aí ele consegue manter algum débito, né? inicialmente, né? Inicialmente. Inicialmente. Uhum. Porque também se você enche o pote demais, o que acontece? O VD, ele começa a empurrar o VE. Aí ele começa a empurrar o VE, aí o VE ele fica ali apertadinho, não sabe para onde vai, né? Aí chega esse momento que você não consegue mais o que fazer, né? E aquela questão do retorno venoso também fica muito comprometida, porque com as pressões mais altas, a gente não consegue gerar aquele volume estressado para ganhar uma pressão mais alta. A questão do retorno venoso acaba sendo um problema também. Sem falar na pressão transmural, né? Você enche de água primeiro ali, empurra o VE, mas também hipertensão intraabdominal, veia renal túrgida, pressão transmural do rim comprometida. Então, é sempre muito difícil. Eu concordo com você que o VD é um desafio, cara. E ninguém sabe. E se você olhar assim, às vezes, dependendo da condição, se for uma condição transitória, né? Então, às vezes você espera alguma coisa melhorar, né? Por exemplo, no paciente que faz um TEP, né? Então você vai lá, Sim. tromboliza, né? E aí você tenta resolver o doente, né? O Luiz está perguntando sobre óxido nítrico. Tem experiência com óxido nítrico? Tá fazendo aí no Covid óxido nítrico?
Evidência de oxigênio também não tem, né? Vamos ser sinceros, É, também não tem, né? mas é aquela coisa, né? Lá nas dificuldades a gente acaba lançando mão de tudo. Tentamos, não é tão simples assim, na minha opinião. Lógico que pode ter alguém aí que fale de outra forma. Atrapalha pra caramba a mecânica, porque a gente tem que fazer via ventilador, aumenta um pouco a chance de vazamento, exposição da equipe. Então acho que você tem que estar muito certo que o teu problema é perfusão, e tá agindo naquela questão. Então, usamos pouco, não é tão simples. A exposição do ambiente, principalmente nesse contexto, pela contaminação do próprio vírus e também relacionado à exposição da própria droga, né? Então, se tiver alguém grávida, a questão de alguém que vai aparecer com dor de cabeça, então tem todo esse cenário e as ferramentas têm que estar muito bem trabalhadas, tem que ter ali uma equipe que já tenha tido o uso daquilo, e não é brilhante. Às vezes ajuda por um período de tempo e depois a gente vai ter que estar discutindo ECMO mesmo, porque eu acho que aí sim a gente tem uma segurança e uma janela de tempo para a gente atuar. Então não estou condenando, concordo com você que diz que a evidência é menor, e tem dificuldades que exigem uma equipe treinada. E que no meio da pandemia, eu vou te falar uma coisa, cara, a gente não deveria estar tentando fazer coisas muito diferentes. A gente tem que fazer bem o básico. A gente tem que estar apoiado no que a gente já sabe fazer. Esse último ano foi isso, né? Um monte de caixote. A gente, vamos entubar sem ventilar. Então, desde pequenos itens a grandes itens, a gente tem que racionalizar o nosso momento. Não adianta você estar querendo falar de óxido nítrico tendo pronar 4, 5 doentes. Então, acho que é uma discussão para um cenário um pouco diferente do cenário atual. Que eu acho até que a gente tem que fazer aí uma discussão a respeito de Covid. É um assunto que eu acho que é importante a capilarização da informação para que a gente possa trazer aí uma prática um pouco mais robusta por todos, né? Vamos fazer uma live mais para frente, Covid um ano de evolução, que eu aprendi um ano de Covid, eu acho que vale, eu acho que a gente teve muita evolução de conhecimento de Covid, né? Eu acho que a galera diz aí se vocês querem essa live aí de Covid, um ano de aprendizado, que eu acho que vale. A gente brinca muito lá no. Brinca não, a gente fomenta no hospital que Covid foi você aprender a trocar pneu com o carro andando, né? O tempo todo, né? Tu vai trocando pneu Sim. com o carro andando o tempo todo e você vai vendo o que funciona e o que não funciona, né? O Luiz está fazendo uma pergunta aqui, ó. Num corpo monário agudo, titulamos PIP e eco para ver função de VD. Aí, no caso, não foi uma pergunta, acho que foi um comentário que ele fez, né? A Ana está Uhum. falando que é muito utilizado o óxido nítrico em pediatria, e é justamente esse conhecimento da pediatria que a gente trouxe para o adulto, né? Na Sim. pediatria tem dado, né? Na pediatria tem dado, só que é um paciente completamente diferente. A gente nem se atreve a mexer com criança. A gente nem se Sim. atreve, nem chego perto. Criança, para mim, é para brincar e olhe lá. Tem algumas particularidades. O ECMO também funciona muito bem em crianças de baixa idade, mas, por exemplo, a ventilação de alta frequência no adulto não vingou. Então, existem algumas peculiaridades que são importantes, sim, trazer a experiência da pediatria, questionar a nossa prática, mas, volto a dizer, acho que esse questionamento exige uma situação um pouco mais controlada do que a gente está vivendo. A gente está passando um momento de dificuldade de novo, e quem está lá na linha de frente sabe que agora não é hora de trazer experimentações mais amplas, digamos assim. Exatamente. E até esse ponto que a gente comentou sobre a dopamina, né? Quando a gente está pensando também de recurso, né? Tem alguns lugares que já estão começando a faltar recursos, né? Então a gente não pode demonizar a dopamina. Se a gente está num ambiente, por exemplo, que está faltando suporte, em alguns lugares está faltando suporte para sedação, suporte para intubação, né? É Sim, um assunto até para a gente conversar nessa live de Covid de um ano, né? Como é que fazer o bloqueio neuromuscular, fazer bloqueio intermitente sim. versus bloqueio contínuo. Porque tá acabando, né? Tá acabando o bloqueador neuromuscular no mercado, né? Quem Então de a gente vai fato ter que. bloquear, né? Exatamente. No hospital, eu trabalho também no Hospital do Fundão, né? Eles estão pedindo para segurar, por exemplo, a enoxaparina, porque para tentar deixar a enoxaparina só para o doente que precisa ser anticoagulado, né? Para o paciente que não precisa ser anticoagulado, tentar utilizar a heparina não fracionada, porque tem bastante, né? Então é questão de. A gente está em guerra. Então a gente está em guerra, a gente tem que pensar como guerra, né? Não é. Não, a gente já fugiu do ambiente do ótimo há muito tempo, né? E agora a gente está entrando num ambiente ruim, então a gente tem que racionalizar as decisões, como sempre, né? Sempre tentar salvar Sim. o maior número de vidas. Né, galera?
Galera, chegou mais alguma dúvida aí? Que eu acho que a gente tem muita coisa para conversar sobre aminas vasoativas, né? Mas o tempo já está correndo aí. Queria comunicar para vocês que semana que vem vai ter uma live muito top. Eu vou conseguir um convidado aí que trabalha comigo, cirurgião cardíaco. Ele coloca as ECMOs no hospital. A live semana que vem vai ser sobre ECMO. Vou convidar também esse bando para... Agora está podendo ficar 4 pessoas na janela, então acho que vai ter Estamos dentro. vai ser uma troca de experiência muito boa. A gente vai conversar sobre ECMO na semana que vem, com a pessoa que está colocando um ECMO atrás do outro, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa discussão, indicações de ECMO, quais são as indicações, os cuidados que a gente tem que ter com o paciente ECMO, qual é o objetivo, quais são os tipos de ECMO, né? Eu acho que vai ser uma live muito interessante, estender o convite aí pro Sibanto aí também semana que vem. Então já está Com certa certeza. essa live aí de ECMO. E a gente prepara aí para frente nossa live aí, Covid, o que aprendemos em um ano de Covid. Beleza? Mais Pô, alguma dúvida, galera? A Dobuta, né? Você não vai poder não falar na Dobuta, ainda mais Vamos para você, né, Dobuta, cara? vamos para Dobuta, vamos para Dobuta. Vamos fechar aqui. Temos 8 minutos para falar de Dobuta. Não, Então vamos então, lá. é a droga de efeito inotrópico raiz. Vou usar de novo Exatamente. esse termo, né? Efeito beta, a gente sabe que acaba tendo o efeito beta 2, que leva a uma vasodilatação inicial, mas que no contexto de disfunção de VE, no racional que a gente tem ali de pré-carga, contratilidade e pós-carga, é um efeito benéfico. E no contexto de choque inflamatório, sempre que o coração está se ressentindo junto do processo de vasoplegia, tem que se pensar. Pode-se utilizar uma série de marcadores que vão desde o eco ao delta CO2, até mesmo a monitorização menos invasiva, ou como um EV1000, por exemplo, mas a gente tem que perguntar do coração, e quem responde melhor ao coração é a Dobuta, que a gente utiliza atualmente pura. A gente sabe ali que tem naquele conceito que a gente não falou, mas eu queria deixar essa mensagem também, né? A gente poderia estar discutindo fluido, como a gente já fez quando a gente falou de choque. Mas fato é que fluido, ele também é uma medicação. E a gente hoje é bem mais criterioso, porque a gente vê que o balanço hídrico acaba sendo, principalmente em pulmões inflamados, um problema. Então, um problema que aumenta a mortalidade, né? A gente tem algumas evidências nesse sentido. Beleza. Uma coisa que eu acho muito importante, essa questão de falar de dobutamina, né? Eu vejo em alguns lugares ainda, eu queria ver a tua experiência, eu já vi em alguns lugares assim, eu vou colher uma saturação venosa central de O2, porque se tiver baixa, eu vou começar a dobuta. A gente acaba entregando na cidade, né? Porque a gente acaba lembrando do trabalho do professor Emanuel Rivers, né? Esse trabalho eu estava entrando na faculdade, então eu posso falar que eu estava entrando na faculdade nessa época aí. Então o trabalho clássico do Rivers, que ele usava a saturação venosa central de O2 para definição de dobuta ou não na sepse, né? Você usa a saturação venosa central como parâmetro para... Cara, não. Quando a situação é muito difícil, a gente tenta encaixar o máximo de informações que a gente pode. Mas a saturação venosa, às vezes o cara está lá com hiperóxia e está colhendo saturação venosa. E aí vai vir uma saturação venosa contaminada pela hiperóxia que você produziu. Não é um dado isolado, não dá para ser simplista a esse ponto de saturação venosa bota do buta. Se a gente for voltar para a fisiopatologia do choque, a gente vai desde frequência cardíaca, que às vezes a gente esquece um pouquinho, mas que constitui a questão do débito cardíaco junto do volume sistólico. Vai ter que rever a questão da hemoglobina, a questão da saturação, para pensar em DO2, para pensar em consumo, se o doente está com febre ou não, se o doente está com dor ou não, se o doente está com tremores ou não, pensando nesse consumo que a gente às vezes negligencia. Então não é um simples dado, saturação venosa é igual a dobuta. Eu acho que a gente tem que buscar a resposta de que se a dobuta vai favorecer com um olhar um pouco mais amplo. Beleza, chegaram algumas perguntinhas aqui. O Rafael perguntando aqui, há muitos casos de Covid com repercussão miocárdica e miocardite de qualquer etiologia que requer inotrópico? Está tendo muito caso sim, Rafael. Porque um dos problemas primários do doente que mais morre de Covid é o doente que tem algum grau de agressão miocárdica, né? Então a gente já viu isso, que a troponina é um marcador importante, né? Não necessariamente esse doente vai evoluir com disfunção miocárdica, né? Mas o doente ele tem agressão miocárdica, o doente que tem um grau de agressão, o doente que tem maior risco de morrer, tá?
O Gabriel está perguntando sobre a questão do uso da atropina como adjuvante em situações de sanhaço. O que é sanhaço? Eu sei, cara. Sanhaço, eu não sei o que é. Gabriel, responde aí o que é sanhaço pra gente, né? Associação de nora e adrenalina. O pessoal de São Paulo, eu vejo que o pessoal gosta de usar adrenalina em dripping. Eu já vi isso algumas vezes, especialmente em pós-operatório, né? Quando você tem um efeito beta também, né, você pode utilizar, mas o problema é que a titulação de dose é bem difícil, né? Que o doente taquicardia demais, né? O que faz é que a noradrenalina seja mais aceita que a adrenalina são vários pontinhos, né? Na verdade, mortalidade não tem grande diferença. Mas existe a questão pela via glicolítica, aumentar o lactato. E o lactato talvez nem seja esse lactato da adrenalina que vá mostrar uma maior mortalidade, mas atrapalha a nossa visão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da frequência cardíaca também. Como ele tem um efeito beta, acaba que isso pode também ter ali alguma repercussão. Existe um trabalho clássico que comparou noradrenalina com dobuta e adrenalina, que não mostrou nenhuma grande vantagem de uma em relação à outra, a não ser esses pequenos pontos que eu falei. Noradrenalina e adrenalina tem trabalhos também procurando uma resposta que não é plena, mas para mim não faz tanto sentido. Porque se eu quero o efeito beta 1, talvez eu possa tentar com a dobutamina e fazer uma avaliação nesse sentido, né? Exatamente. Aqui no Rio a gente não costuma fazer isso, não. Mas já vi que tem uns lugares em São Paulo que realmente faz. Sim, Jorge sim. está perguntando sobre como usar dobuta pura. Dobuta pura, deixa pura, não dilui. Não tem mistério. 12.500 microgramas por ml. É só fazer as continhas, né? Não tem Vai estresse ficar ali, nenhum. Vai usar vai. 1, 2, 3 ml hora, vai ser Depende do suficiente pro peso do doente. doente, né? Exatamente. Tá, Tem lembrando gente que é que de defende 5 a também 20. tem gente que defende que o peso talvez seja o peso predito, que o volume de sangue não muda tanto assim, né? E às vezes a gente, não, o doente é pesadão, vou botar para 170 quilos. E talvez, assim como a gente pensa no pulmão, essa questão também tenha que ser abordada, né? Lógico Exato. que a gente tem muito aquela coisa de ver a resposta, então também a gente fica um pouco protegido dessa teoria toda, porque a gente está na beira do leito, né? Beleza, aqui tá perguntando sobre a dose de ataque de dobuta. A gente não costuma fazer ataque de dobuta, não, tá? A gente só Não. faz dose de manutenção mesmo. Aí o sanhaço é sinuca de bico. Caramba, hein? Pô. Eu não tenho experiência, cara, de fazer atropina nesse sanhaço aí. Não costumo fazer atropina, não. Galera, faltam 2 minutos para acabar. Eu acho que dá pra gente continuar falando horas e horas sobre esse tema. Espero que todo mundo tenha gostado. Agradecer aí a presença do Rafael. Se você curtiu a live, dá um printzinho aí, bota lá, marca a gente, marca o Rafael Cibanto também, @doutor.rafaelcibanto, entendeu? Marca a gente aí, porque é importante divulgar, galera, porque a gente quer fazer mais lives. Vamos fazer a live semana que vem de ECMO. Vamos fazer a live também de 1 ano de Covid. Beleza, galera? Então, espero que todo mundo tenha gostado aí. Não vai dar para conseguir seguir. Beleza, galera? Cara, se alguém Cibanto. se alguém tiver alguma pergunta, manda aí pra gente lá nos stories e tudo mais, e a gente tenta interagir, que eu acho que a capilarização da informação vai trazer aí o melhor desfecho. Agradecer aí a parceria de sempre, dizer que é sempre um prazer estar aqui nessas lives contigo, irmão. Galera, até a próxima oportunidade. Muita paz em vossos corações. Como vocês já sabem, meu corpo vai embora, meu coração permanece com vocês, galera. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Valeu!